Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia de leitura de apoio. Nós estamos com um livro, Minha Meta, Governar com Cristo, que é a leitura de apoio para o Alimento Diário da semana. Nós estamos no Alimento Diário, série Salvos pela Sua Vida, no volume 1, o Poder de Deus para a Salvação. E a mensagem dessa semana é Desventurado o Homem que Sou, parte 1. Nós vamos tocar um pouco nesse livro aqui para a gente poder ter mais clareza do assunto da semana. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ir ganhando mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar que os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E também o mais importante, ore ao Senhor, para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute e abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Vamos para o livro, a gente vai ler aqui nesse livro, o capítulo 3, o título é O Primeiro Homem, Adão. Ele vai falar conosco aqui um pouco aqui desse primeiro homem, o primeiro homem Adão. A Bíblia fala do primeiro Adão e o último Adão, o último Adão é Cristo. Então, graças ao Senhor, por meio de crer, nós não estamos mais em Adão, mas estamos em Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, ele começa falando aqui que o primeiro homem Adão ele foi criado para conter Deus. O homem foi criado de maneira especial, porque Deus desejava contar com a cooperação do homem no seu governo. Então Deus criou esse homem do barro, do pó da terra, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, que é o espírito do homem. E a partir daí o homem se tornou alma vivente. Então Deus formou esse homem tripartido, com corpo, alma e espírito. Ó Senhor Jesus. E a nossa alma ela também tem 3 partes, que é a mente, a vontade e a emoção. E lá no mais interior do homem, Deus formou o espírito, que é para conter o próprio Espírito de Deus, porque Deus ele é espírito. Então o espírito do homem é a essência do homem, Senhor Jesus. Por isso que o homem ele é diferente de todos os outros seres. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, por nós termos sido criados de maneira tão especial. Ó Senhor Jesus, por a gente ter esse espírito humano, Deus ter criado a gente dessa forma, Deus pode entrar no nosso espírito, pode habitar no nosso espírito e estar para sempre conosco. Ó Senhor Jesus, fomos criados com um espírito sob medida para conter Deus, receber a vida de Deus e para nós sermos também o complemento de Deus. Ó Senhor Jesus, então Deus colocou esse homem no jardim do Éden para que o homem comesse da árvore da vida e assim recebesse a vida divina no seu interior. E aí, com essa vida divina dentro de si, ele seria capaz de cooperar com Deus no seu governo sobre a terra. Ó Senhor Jesus, mas aí Adão fracassou, porque Satanás veio na forma de uma serpente, enganou a Eva, induziu ela a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela comeu e deu também para o seu marido. Ó Senhor Jesus. E por meio disso, o homem desobedeceu a palavra de Deus, sendo que Deus já tinha advertido o homem que não comesse dessa árvore. Falou para o homem comer de toda a árvore que tivesse no jardim, Senhor Jesus, mas não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreria. Mas veio Satanás e enganou, introduziu a sua própria natureza ali, porque quando o homem comeu dessa árvore, na verdade, essa árvore ela continha a natureza pecaminosa de Satanás. Então o pecado e a morte entraram na humanidade. Ó Senhor Jesus. Então assim, o fruto dessa árvore não era como um veneno, que era para comer e morrer no mesmo instante. Porque Adão ainda viveu 930 anos, mas depois ele acabou morrendo, porque o elemento da morte havia entrado nele. Senhor Jesus. Então a gente vê esse elemento da morte fazendo efeito em nós todo dia a gente vai envelhecendo, Senhor Jesus, a gente vai, cada vez o corpo nosso vai se deteriorando mais e mais, Mas o homem não foi feito para morrer, ele não deveria morrer,
mas por causa dessa desobediência, essa natureza pecaminosa, essa morte, né, foram transmitidas para toda a humanidade de geração em geração. Ó Senhor Jesus, então dessa forma não foi só Adão e Eva que pecaram, né, Senhor Jesus, né, mas esse pecado passou para toda a humanidade, assim toda a humanidade hoje necessita da salvação. Por isso que a Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, esse fato foi, né, muito prejudicial, né, para o propósito que Deus tinha para o homem. Ó Senhor Jesus, porque esse homem como pecador, né, ele não podia mais representar Deus e nem expressar Deus, né? Ó Senhor Jesus, e tão pouco governar em nome de Deus. Ó Senhor Jesus, então, né, esse homem precisava ser reconduzido à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, né, ali no Jardim do Éden, né, ele estava repleto de vida e ali o homem podia desfrutar, né, do suprimento de Deus, né, segurança, satisfação e paz. Ó Senhor Jesus, e tinha uma alegria plena que provinha da presença do próprio Deus, porque ali o próprio Deus, ele supria o homem, tudo que o homem precisava, né, no jardim. Ó Senhor Jesus, se o homem tivesse comido dessa árvore da vida, estava ali no centro do jardim, né, a vida de Deus teria entrado no seu espírito e o espírito passaria a governar a alma, né? E, né, Senhor Jesus, isso ia capacitar o homem a sujeitar a terra, recuperando essa terra das mãos do inimigo, né, que usurpou a terra. Ó Senhor Jesus, mas o homem, né, por tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, tomar do fruto da morte, né, da natureza satânica, né, e agora ele foi obrigado a lidar com as consequências disso. Né, e uma dessas consequências foi o homem desenvolver uma vida própria, uma vida autônoma, uma vida independente de Deus. Nós chamamos isso de vida da alma, né? Eu já falei isso em outros vídeos, já expliquei isso. A gente precisa estar sempre atento a esse termo, né? Vida da alma. Ó Senhor Jesus, né? E a vida da alma ela é incapaz de atender à vontade de Deus ou de agradar, né? Senhor Jesus, mesmo que a gente tenha essa intenção, a vida da alma ela nos impede de fazer isso, né? Porque, né, às vezes, apesar de a gente ter essa intenção de fazer o bem, né, de contratar o Senhor, né, junto com essa coisa boa ali, está vinculada também a natureza maligna e pecaminosa de Satanás. Isso Deus não aceita. Senhor Jesus, e fala, né, que essa árvore do mal tem dois galhos ali que estão ligados, né? Eu também já dei exemplo da moeda, né? Um lado tem o bem e do outro lado tem o mal, né? Aqui são dois galhos, um galho bom e um galho mau, que estão ligados, né? E não podem ser separados, porque a origem disso é Satanás, né? Por isso que eu já falei várias vezes, não vão vir pelo certo e pelo errado. O certo e o errado é da natureza satânica, né? Antes de Satanás se corromper, antes dele virar Satanás, né, ele corromper, ele começou a profanar as coisas de Deus, começou a substituir as coisas de Deus por ele mesmo, e ele quis se assentar, né, ao lado de Deus e fazer uma coisa ele paralela, né, Senhor Jesus, ali lado a lado com Deus, né? Isso Deus não tolera, Deus não permite isso. Então ele começou a fazer algo que vinha dele mesmo, não vinha mais de Deus, né? Ó Senhor Jesus, então, né, com Deus não tem certo e errado, é de Deus ou não é de Deus, né? Simples assim. Ó Senhor Jesus, né? Ou é algo da vida ou não é vida, né? Ou é de Deus ou não é de Deus. Então Deus ele não está preocupado com certo e errado, ele está preocupado com a vida, né? Aquilo que tem origem nele, né? Ó Senhor Jesus, aquilo que pode nos conduzir à vontade dele. Mas, né, ó Senhor Jesus, o homem, né, com respeito a isso agora já está fadado ao fracasso, porque ele já é governado por essa natureza satânica. Ó Senhor Jesus, né, o pecado habita no homem, né, e o homem está sujeito, né, a isso a vida toda, né, por causa da vida da alma. Ó Senhor Jesus, então, né, esse homem só sabe obedecer à lei do pecado, né, e guerrear contra a intenção de Deus, né, contra a intenção e também contra a intenção do próprio homem de fazer o bem, né? A própria vida da alma ela providencia o mal. Ó Senhor Jesus, né? E também uma séria consequência, né, da desobediência de Adão foi ter sido expulso do jardim, né? Perder a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, então uma vez que essa morte, né, entrou no homem, né, Deus não podia mais permitir, né, que ele permanecesse ali, então teve que vedar-lhe o acesso à árvore da vida. Então Adão e Eva perderam tudo, né, em consequência toda a humanidade, né, tudo aquilo que podia desfrutar no jardim, e tiveram que trabalhar na terra para seu sustento. Ó Senhor Jesus, né, embora ali, né, eles ainda contassem com o auxílio do Senhor.
mas eles estavam desqualificados. Todo homem que não recebe Cristo como sua vida também está desqualificado para ter acesso, né, à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o homem fazia isso, né, ali, né, Deus estava sempre na presença deles ali, na presença de Deus, né, e ao perder isso, com certeza ficaram muito tristes, né, sem a presença de Deus, com certeza se sentiu vazios, né, sem paz, sem alegria, sem segurança. Então eles reconheceram que precisavam da presença de Deus. Ó Senhor Jesus, né, e a gente vê ali, né, tiveram ali, né, Caim e Abel, né, e o primogênito ali, Caim, seguiu outro caminho e se afastou de Deus, né. No princípio ele era bem intencionado, né, mas ele deu vazão para os seus próprios pensamentos, né, para as suas próprias emoções, né, que vinham da vida, da alma, e não foi capaz de dominar o mal que havia dentro de si, né, e acabou matando o seu irmão, né, e aí foi expulso da presença de Deus e passou a andar errante pela terra, né. Ali a malignidade tomou ele de tal jeito que, mesmo Deus dando para ele várias oportunidades, ele não se arrependeu, né. Ó Senhor Jesus, então Caim, por não contar com a bênção de Deus, né, parou de cultivar, né, porque para o homem plantar, né, ali precisa da provisão de Deus, né, chuva, sol na medida certa, né, terra fértil. Ó Senhor Jesus, e aí a Caim, por ter perdido essa presença, né, essa bênção de Deus, ele passou a criar gado para sobreviver, né, Senhor Jesus. Né, esse foi o resultado de ele ter escolhido viver da sua própria maneira, né. Ó Senhor Jesus, passou a viver no meio de nômades, né, Senhor Jesus. Né, então ali eles, em vez de ter uma terra só para o gado ali, né, eles iam andando e onde tinha pasto, acabou aqui, vamos para tal lugar. Ele só sabia consumir as coisas, não sabia gerar mais nada, né, por não ter bênção. Né, esse é o resultado da vida da alma, né, você não consegue gerar mais nada, você só consome, né, aquilo que está ao seu redor. Por isso é importante a gente não viver mais para nós mesmos, mas, né, sempre optar pela vida de Deus. Né, e esse povo, por estar ali vivendo errante pela terra, ali passou a procurar outras coisas para se alegrar, né, para se divertir. Estavam ali, né, vendo animais, outros tipos de animais grandes ali, ficavam inseguros, né, então começaram a criar objetos cortantes, né, para se defender, para ter segurança. Então eles começaram ali, né, obter coisas, né, para obter sustento, alegria e segurança, né, para substituir aquilo que eles tinham na presença de Deus, né, e só o Senhor podia dar. Ó Senhor Jesus, né, mas é graças ao Senhor ali que Adão ele começou a reconhecer ali, né, e tive essa parte de Caim, né, começou a ir para cada vez mais longe, mas Adão e sua família ali começaram a reconhecer, né, que precisavam cada vez mais de Deus, porque começaram a reconhecer a fragilidade humana, né, Senhor Jesus. Então toca aqui em algo aqui, né, que Gênesis 3,17, Adão ouviu do próprio Deus, né, maldita é a terra por tua causa, né, imagina ouvir isso do Senhor, né. Com certeza ele ficou abatido ali, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mas quando ele foi olhando, né, as coisas que foram acontecendo, ele viu que isso foi se tornando uma realidade, né. A gente vê a sociedade de Caim ali crescendo mais ali, né, e a gente vê, né, matou um porque olhou, matou o outro porque pisou no pé, né, a gente vai vendo ali que não tinha mais segurança, né, Senhor Jesus. Cada vez aí viu a maldição da terra aumentando mais e mais, né. E aí ele ficou pensando, poxa, o que eu fiz, né? Senhor Jesus? Sem dúvida isso foi pesando no coração dele, ele se arrependeu disso, porque sofreu essa dura consequência, né, de perder a presença de Deus, né? Perder o amparo direto de Deus, né? Ó Senhor Jesus. E aí depois vê ali, né, que começaram a criar os filhos, né, ali, né, para poder valorizar a presença de Deus ali e tal, e aí Caim vai lá e mata Abel, e deve ter ficado pior ainda, né? Mas graças ao Senhor eles encontraram um caminho, né, para recuperar a presença de Deus, né? Adão ele lavrava o solo para sobreviver, né, e aí para crescer a plantação ali tinha que ter condições favoráveis, né, chuva, sol na medida certa. Então ele reconhecia que ele não podia viver sem Deus, porque de Deus é que provia todas as coisas. Então eles, né, se arrependeram de não ter mais a bênção de Deus, né, e aí o Senhor, né, abençoou eles novamente, né, considerando para eles mais um filho que chamou Sete. Sete também gerou Enos, né? E Enos, né, mostra que eles reconheceram a fragilidade dele, perceberam que eram frágeis, né, fracos, mortais, né, incapazes, né, e precisavam depender de Deus. Ó Senhor Jesus, né, então, por já ter vivido no jardim, com certeza Adão e Eva compartilharam ali, né, com Sete, com Enos ali, né, que quão bom era desfrutar da presença constante do Senhor,
e que eles precisavam recuperar isso, né? Então, pressionados pelas coisas externas e aflitos interiormente, a gente pode imaginar que eles começaram a clamar, né? Ó Senhor, precisamos de Ti. Sem Ti não temos nem alegria em paz. Sem Ti não temos proteção contra os inimigos e as feras. O que fazer? Ó Senhor, precisamos de Ti. Sem a presença do Senhor, né, não há paz, descanso ou verdadeira alegria. Mas quando nós reconhecemos a nossa situação e voltamos o nosso coração para o Senhor, Ele nos consola e cuida de nós, nos suprindo com aquilo de que nós necessitamos. Né? Depender do Senhor é uma doce experiência, como descreve o salmista aqui. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Gênesis 4:26, né, foi algo ali falado taxativamente. Né? Daí se começou a invocar o nome do Senhor, indicando que não foi só um indivíduo que iniciou essa prática, mas sim toda uma geração de pessoas. Até mesmo Adão, que começou a invocar o nome do Senhor. Os homens ali, os descendentes de Adão, reconheciam que precisavam de Deus como tudo para eles. Então a gente crê que eles invocavam de todo o coração. Ó Senhor, Senhor Jesus. E aí essa prática saudável de invocar o nome do Senhor foi se propagando de geração em geração em todos os homens que buscavam a presença de Deus. Quando o homem se sentia sem amparo, né, ele lembrava de invocar o nome do Senhor, né, porque buscava a presença de Deus e dependia de Deus. O livro de Salmos nos mostra que Davi também invocava, assim como também os seus descendentes. Escreveu vários salmos com base nessa experiência. Ó Senhor Jesus, a história do povo de Israel também estive essa prática de invocar o nome do Senhor, né, especialmente entre os profetas. Né, e referindo-se aos dias de hoje, né, o profeta Joel disse: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que invocam o Senhor porque precisam de salvação. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de salvação, dependemos de Deus e buscamos a sua presença. Ó Senhor Jesus, então hoje nós somos salvos por invocar. Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, por isso a gente fala o tempo todo, né? Ó Senhor Jesus, né? Hoje na era do Novo Testamento. Ó Senhor Jesus. Então a gente começa a ver sobre o invocar o nome do Senhor, né? lá em Pentecostes. Né? Senhor Jesus, lá quando em Atos fala, né? Eles começaram a falar em línguas ali, né? no Pentecostes ali, e aí Pedro ele se levantou ali e começou a explicar, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele dia 3.000 homens foram salvos invocando o nome do Senhor. Pouco tempo depois, mais 5.000 foram salvos. O apóstolo Paulo levantou muitas igrejas, sempre ensinando os irmãos a ter comunhão com Deus por meio do nome do Senhor. E o apóstolo João também, na sua maturidade, pôde servir a igreja em Éfeso ali e prestou também grande ajuda, levando os irmãos a ganhar vida no Espírito, pelo nome do Senhor e pela palavra. Ó Senhor Jesus, né? A gente precisa ficar impactado com esse nome, né? Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí ele fala, né, que essa, como se fosse uma corrente espiritual fluindo do trono de Deus através das eras, né, através das épocas, né, isso foi se manifestando no viver de alguns irmãos como verdadeiros remanescentes. Né? Então sempre houve alguém que buscava Deus de todo o coração, né, e sempre houve servos fiéis a Ele, né, que foram mantendo essa prática. Né? Então ele fala das 7 igrejas ali em Apocalipse, né, percebendo que a igreja em Esmirna é a continuação da história da igreja em Éfeso. Senhor Jesus. Por causa do nome do Senhor, os irmãos da igreja ali foram enriquecidos espiritualmente por Deus, a ponto de não se importarem com sofrimentos, nem mesmo com martírio, por amor ao Senhor, que os encorajou a serem fiéis até a morte, né? Porque eles ganhariam a coroa da vida. Ao final, Antipas, ele era o remanescente dessa igreja, que ainda permanecia invocando o nome do Senhor. Já em Pérgamo já não havia mais a prática, né, de invocar o nome do Senhor. Na igreja de Tiatira, o nome do Senhor foi deixado de lado. E para restaurar a igreja na condição normal, o Senhor levantou a igreja em Sardes, né, que deveria resgatar a prática de guardar o nome e a palavra do Senhor, mas não fez isso completamente, porque estava morta, tendo apenas a aparência de viva. E dela surgiram os que se consideravam ricos e abastados da igreja em Laodiceia. Mas, entretanto, em Sardes teve um grupo de pessoas, né, que era a continuação de Éfeso e Esmirna,
e porque por continuar a invocar o nome do Senhor, essas pessoas saíram ou foram expulsas de lá. E são elas que viram a compor a igreja em Filadélfia, né? O grego philos, que quer dizer amor, e Delphos, que quer dizer irmãos, né? O amor fraternal. E eles foram reconhecidos por guardar o nome e a palavra do Senhor, apesar de ter pouca força. A igreja em Filadélfia cresceu na vida espiritual e, por conseguinte, o Senhor se apresentou a ela como aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino. Ó Senhor Jesus, por ter essa chave, ele pôs diante da igreja uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, entregou-lhe uma comissão, conduzir todos ao reino. Ó Senhor Jesus, embora esses irmãos tenham sofrido grande perseguição, eles guardaram a palavra da perseverança, e por isso serão poupados da hora da tribulação. Ó Senhor Jesus, né, todos que querem andar no caminho da igreja em Filadélfia, né, todos nós precisamos buscar, né, querer isso. Se nós invocarmos o nome do Senhor e guardarmos sua palavra, seremos levados ao Espírito para desfrutar a vida de Deus. O resultado será o amor, né, entre os irmãos, é um amor fraternal visto de maneira prática. Nós precisamos guardar a palavra da perseverança e pregar o Evangelho do Reino até os confins da terra. Que sejamos fiéis a essa comissão, preparando-nos para reinar no mundo que há de vir. Precisamos perseverar na prática de invocar, né? Alguns acabam abandonando nessa prática tão benéfica, mas nós não podemos parar. Ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, né, não é algo que você, já invoquei bastante durante a minha vida, agora já estou formado, né, em invocar o nome do Senhor, não preciso mais. Mas a gente, mesmo que já tenha feito isso por décadas, né, por quanto tempo for, a gente precisa continuar, né, como, né, invocar o nome do Senhor precisa ser para nós essencial, como um respirar. Ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, fazer isso exercitando o Espírito, porque no Espírito a nossa vida divina vai crescer. A gente passa por dificuldades, tribulação, perseguição, mas a gente não vai ser destruído, né, Senhor Jesus, porque a gente invoca o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor que nos dá força. Ó Senhor Jesus, né, os descendentes de Caim, ele é uma parte iniciada por Caim, deu início a uma sociedade independente de Deus, alheia à vontade de Deus e que se esqueceu completamente do nome do Senhor. Mas outra parte, né, da descendência dele, né, nós precisamos reconhecer, né, que nós somos fracos, frágeis e mortais e que a gente não pode viver isolado e separado do Senhor. Né? Mas nós também queremos estar sempre entre aqueles que reconhecem a própria fragilidade e se agarram ao Senhor. A presença do Senhor é coisa preciosa demais para nós. Ó Senhor Jesus, nós temos que desejar, né, estar na presença do Senhor, assim como o Senhor deseja estar na nossa presença. Não podemos suportar ficar longe do Senhor. Mesmo quando qualquer razão a gente pecar, a gente não deve nos esconder como fizeram Adão e Eva, né, mas pelo contrário. Nós precisamos confessar os nossos pecados, né? Porque nós estamos certos de que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E assim a gente vai recuperar a presença do Senhor e Ele é a nossa. É como desfrutar do seu doce contentamento. Aleluia. Né, Senhor Jesus, se a nossa meta é reinar com o Senhor, né, escapar da grande tribulação, né, na volta do Senhor, o nosso caminho é reinar com o Senhor. Eu vou falar ainda um pouco da grande tribulação em outro vídeo, né, mas o que eu mais vou falar nesse vídeo, né, eu vou dar toda a base bíblica da volta do Senhor, né, como fala aqui a igreja em Filadélfia, né, que guarda o nome e a palavra, ela vai ser poupada do sofrimento que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, se a gente guardar o nome, guardar a palavra, né, a gente viver a palavra, invocando o nome do Senhor, né, exercitando o nosso espírito, né, de maneira que o Senhor venha nos encabeçar, né, nos governar, né, o Senhor ser o nosso marido, né, Senhor Jesus, o resultado vai ser que o Senhor vai nos guardar, Ele vai nos dar a coroa, né, ó Senhor Jesus, Ele fala que já nos deu essa coroa, né, para a gente reinar e a gente precisa, né, guardar ela para que ninguém nos tome. Ó Senhor Jesus, então há uma maneira sim, né, de você escapar, né, da grande tribulação, é ser arrebatado vivo, né? Ó Senhor Jesus, porque o Senhor vai arrebatar aqueles que estiverem prontos, né, aqueles que buscaram a vontade do Senhor, aqueles que cresceram em vida, aqueles que já estão preparados para reinar no Senhor, esses vão escapar da grande tribulação. Aqueles que não tiverem crescido ainda o necessário
né, ainda vão ter a oportunidade na grande tribulação, né, de não negar o nome do Senhor, né, ali, né, mesmo por meio de sofrimentos, mas ainda serem os vencedores tardios. Né? Ó Senhor Jesus, ainda é misericórdia do Senhor, né, que ali na grande tribulação ainda vão poder pregar o Evangelho. Né? Ó Senhor Jesus, mas o nosso anelo é ser esses, né, ali como Filadélfia, né, que vivem esse amor fraternal, que guardam essa palavra, que tem a chave do reino, porque vivem dependendo do Senhor e não por essa vida autônoma e independente de Deus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos escolher, né, ser aqueles que dependem do Senhor a cada momento, né, estabelecendo a autoridade de Deus onde quer que nós estejamos, né, o Senhor reinando hoje em nós em vida, para que nós possamos reinar com Ele no mundo que há de vir. Né? A nossa meta precisa ser essa, né? Reinar com Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor, né, para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem deseja que chegue com os vídeos do canal. Senhor Jesus te abençoe, né, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.